A desperate people know nothing of mercy. For years, we the people had suffered the cruelty of men too fed to starve, too rested to care. But no more. La République had endured years of war and failed military campaigns. A play for power by kings who cared more for their legacy than their people. With the nation deeply in debt, the nobility carried on with their lavish lifestyles, ignoring our struggles and levying taxes upon us to shoulder the load for La France. We starved in the streets, tossed aside like rats. No longer would we be left to die. We formed a National Assembly for the Third Estate, our first step in the fight for independence. Yet, we never could have known the dangers that lie waiting. The National Assembly vowed for life. We were willing to do what was needed, violently, if necessary. We surged, unstoppable. The taste of freedom and liberty fell upon each of our lips. When La Bastille fell, we grew hungrier, not for bread or for grain, but for justice. Even His Highness wasn't safe from our reach. For too long had he dismissed our threats. Let him try to ignore us now. After ordering the death of the king, one man thirsted for control. He claimed to represent the people against the monarchy, but was far more dangerous than any king. Maximilien de Robespierre. The slightest suspicion of counter-revolution was met with death. Mere rumors and speculation saw many of us meet our end. Families torn apart by Robespierre's reign. A reign of terror. Hundreds of thousands dead. Streets ran red with blood. But the reign of terror would not last. Robespierre knew he was to meet the very end he had brought upon so many. While fighting his arrest, he tried to make his escape, but he was unsuccessful. A bullet to the jaw to remind him of his failure. A desperate people know nothing of mercy. This is the history you know, behind the bloodshed and la guillotine. Fala, fofuchas e fofuchos! Estamos aí, galerinha. Tamo indo, né? O bagulho tá acabando já, finalzinho do ano, tá difícil. Vamos empurrando, mas tá indo. Fica tranquilo, tá? Falta pouco. Agora vamos para a segunda parte da Revolução Francesa. Corta-lhe cabeças, dá mole não, hein? Vimos aqui na nossa primeira aula, só para a gente relembrar aqui, na nossa primeira aula vimos aqui os motivos que levaram à Revolução Francesa, por que a França entra naquele declínio econômico, aquela coisa toda. Vimos aqui os grupos que formam a Revolução Francesa, jacobinos, girondinos, os sans-culottes, vimos aqui a liderança de Robespierre, aquela coisa toda. Vimos
o lado da família real, Luís XVI como um rei fraco, Maria Antonieta como uma esposa que não dava filhos, que a gente falou, uma austríaca, inimiga do reino da França. Vimos aqui o problema do pão, a importância do pão na alimentação francesa, o porquê o pão fica tão caro, a participação da França na guerra dos Estados Unidos, e que isso vai acarretar mais pobreza ainda dentro da França, a perda das colônias. Vimos isso tudo aqui, até o momento em que você vai ter a convenção e que você tem essa assembleia, né, dos estados, dos 3 estados, e quando eclode aí a Revolução, que a gente viu aqui, data 1789, até falei fácil gravar, aí a sequência, 7, 8, 9. Aí vimos aqui queda da Bastilha, a importância da Bastilha, o símbolo que a Bastilha representava de opressão do Estado ao povo francês. Vimos aqui os tribunais da Santa Inquisição e do rei, a crueldade, o assassinato das pessoas, que a gente falou aqui, existia até modelos de morte para as pessoas, né, dependendo do tipo de crime e tipo de classe, principalmente tipo de classe social que você era, você tinha uma morte mais avassaladora, mais destruidora, ou uma morte mais branda, né? Que era comum, né, cortar a cabeça, empalar, esse tipo de coisa que o francês convivia. Aí vimos aqui que a família real morava no Palácio de Versalhes e fechamos aqui com a revolta do pão, ou revolta das mulheres, ou revolta das peixeiras, as mulheres que vendiam peixe na França, como é que essa revolta termina. A gente viu aqui a criação do direito do homem e do cidadão, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vimos aqui então que paramos aqui no surgimento de uma monarquia constitucional, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma Assembleia Constituinte formada, que é aquela galera da quadra de tênis que a gente falou, e vimos aqui a queda da Bastilha e essa estrutura, a família real agora presa no Palácio das Tulerias, vivendo agora em Paris, sendo obrigada a conviver. A Paris agora controla a família. Vamos dar agora uma estirada aí para a gente ver o restante da Revolução Francesa. Aos poucos agora a gente vai ver todo esse período aí com a Era do Terror e tudo, até chegarmos aí a Napoleão e ao Consulado. Falou, galera? Vamos lá? Partiu! Vamos lá então, galera. Belezinha? Já que a gente relembrou aqui da aula passada, quem é quem aqui, pode ficar tranquilo que eu ainda vou dar um macetinho para a gente gravar aqui. Lembrando que na última aula nós paramos mais ou menos aqui em 1791, quando vai ter a revolta do pão, ou revolta das peixeiras, ou revolta das mulheres, como a gente falou aqui, que elas trazem a família real do castelo de Versalhes, que é fora da cidade de Paris, e leva para o castelo da Tulerias, que ela já é dentro de Paris. Eles ficam meio que reféns da população ali dentro. Foi nesse momento aí que a gente parou a nossa última aula. Então, mais ou menos aí 1791, foi mais ou menos o que a gente falou aqui. Beleza, o que vai acontecer? O Luís XVI, ele vai tentar fugir da França. Durante um certo tempo ele ainda fica ali, lembra que a gente falou que ele assinou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tal. A França ela já vira uma monarquia constitucional, como a gente falou. Ele veio perdendo poderes, mas ele estava ali meio que refém. Então ele e a Maria Antonieta vão tentar, com a família, vão tentar fugir do Castelo da Tulerias e tentar ir para a Áustria. Lembra aí que a gente viu aqui que a Maria Antonieta era austríaca. Ele vai tentar fugir e não vai conseguir. Quando está chegando perto, ele vai ser descoberto, vai ser preso, vai retornar para o castelo
da Tulerias. Pronto, e agora ele é um rei traidor. Aí a Assembleia começa a discussão. Vira-se uma confusão dentro da Assembleia sobre o que fazer com o rei e que atitudes tomar. Vamos lá, eu gosto de mostrar aqui pra gente, eu boto esse quadro aqui ele mostra pra gente bem as 3 grandes personalidades da Revolução Francesa. Então esse é o macete, é você memorizar essas figuras aqui. Primeira pessoa, Robespierre, que a gente viu aqui, é o líder dos jacobinos. A gente falou aqui. Era o quê? Pessoal que sentava à esquerda da Assembleia, daí o termo esquerda-direita, eles eram burgueses, mas eram os burgueses mais pobres, né? Comerciantes, dono de padaria, esse tipo de coisa de mercado. Ele representava aqui os jacobinos. Aí a gente falou aqui jacobinos porque se encontravam dentro de igrejas jacobinas. Do outro lado a gente tem Danton, que era o líder dos girondinos, que era a alta burguesia. Girondinos porque vem da região de Gironda, a região rica, perto do litoral. Ele era o líder dos girondinos, era o grande orador. Então você tem um grande orador aqui dos jacobinos, Robespierre, e Danton, o grande orador dos girondinos. Beleza. Do outro lado, você tem aqui Marat. Marat, a gente falou aqui, aquele médico frustrado, na última aula que a gente falou aqui, ó, a carreira dele não deu certo, ele era um cara revoltado, inclusive ele tentou colocar uma tese dentro da escola de ciência francesa, e a tese dele foi rejeitada. Inclusive, o responsável pela bancada que analisou a teoria dele foi Lavoisier, lá o pai da química, com aquela estrutura toda lá da tabela periódica e tudo mais. Lavoisier, ele era cobrador de impostos do rei e fazia ciência, ele e a esposa. Inclusive tem uma história bonita, tal, que eles conseguiram na época casar por amor e não por uma jogada de paz. E Lavoisier, como ele era cobrador de impostos e o Marat tinha um ódio dele, porque a tese dele ele não foi aceito na Academia Francesa de Ciência, vai no jornal lá, o Amigo do Povo, fazer denúncias contra ele, ele vai morrer decapitado. Então lembrando aqui, ó, aí você tem, só voltando agora aqui, Robespierre, líder dos jacobinos, Danton, líder dos girondinos, e Marat, que era o jornalista que tinha um jornal Amigo do Povo, que era aquele jornal, como eu falei aqui, sangrento, que pedia cabeças, que achava que tinha que matar todo mundo, meio discurso bandido bom, bandido morto, de hoje, trazendo para o discurso de hoje. Era aquele cara que pedia cabeças e tudo mais, e ele insuflava a massa pobre, o trabalhador das ruas, que a gente viu aqui, que é chamado dos sans-culottes, ou seja, sem culottes, eu expliquei na última aula. Por quê? Porque as pessoas nobres tinham calça com culottes e vinham até o joelho. Os pobres usavam calça comum. Então ele seria, não que ele fosse líder formal dos sans-culottes, mas ele era uma grande voz do povo, e o povo era os sans-culottes, a massa pobre, trabalhadores mesmo, que metem a mão para trabalhar, que vivem do trabalho braçal. Então você tem aqui, ó, os dois lados da burguesia, e você tem aqui o Marat, que ele representa aí essa voz dos sans-culottes, a voz do povo, a voz da massa. Isso aí é importante de entender, construir isso aí. Então, dentro da Assembleia, quando o rei, o Luís XVI, ele é preso com a família, começa essa discussão dentro da Assembleia. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos virar uma república? Vamos virar uma monarquia parlamentar?
e o rei não vai ter poder, o que a gente faz? Julga o rei, mata ele, não mata? Começa essa discussão, né, do que vai ser feito. Lembre que a Assembleia era um grupo grande de pessoas. Você tinha os líderes, os que falavam melhor, que a gente falou aqui, o Danton e o Robespierre, mas era uma grande massa. Então era uma grande confusão a Revolução Francesa. O governo da Revolução Francesa, nesse momento, é uma grande confusão de um monte de gente debatendo esse tipo de coisa. Do lado de fora, como a gente falou aqui, o Marat tá nos jornais botando fogo, tipo, mata o rei, entendeu? O rei não presta, o rei não serve para nada, não sei o quê. E, como a gente falou aqui, na última aula, em relação a tipos de morte que aconteciam na França, nessa época surge um cara chamado Joseph Guillotine, que acaba de criar um equipamento de morte instantânea e indolor, né? Como a gente falou aqui, né? Ninguém voltou para dizer que não dói. Então, que o próprio Marat vai chamar de guilhotina. Vai dar um nome de guilhotina em nome, né, do Joseph Guillotine, que é o criador. Começa essa discussão. O que a gente vai fazer aí, né, com o rei? O Robespierre, teoricamente, ele sempre pregou, sempre foi contra a pena de morte. É engraçado que ele, daqui para frente, vai ser um fervor na pena de morte. É importante a gente entender isso aí. Então, o que vai acontecer? Quando chega em 1792, a Assembleia, com medo dos países monárquicos em volta, que começaram a ameaçar atacar a França, porque, para pensar, se está tendo a Revolução e se derrubou o rei. Todos os países em volta são monarquias. Então, os reis de todos os outros países não querem esse papo de derrubar rei, né? Então, começa essa discussão. A própria Assembleia, a Assembleia Constituinte, vai fazer o quê? Vai declarar guerra contra a Áustria. E vai partir, os exércitos franceses vão partir para atacar a Áustria. E começa essa guerra. Então você tem um rei preso que tentou fugir, e a guerra começa contra a Áustria. Só que acontece o seguinte, a Áustria começa a vencer a guerra e começa a invadir a França, indo em direção a Paris. E os generais austríacos já tinham avisado que se fizesse alguma coisa com Maria Antonieta e com o rei, que eles iam barbarizar em Paris. Então a massa pobre entra em desespero, aí isso Marat botando uma pilha, a população entra em desespero, começa aquela convulsão, aí vem os sans-culottes, né, esse povo, essa massa, vão invadir o Castelo das Tuileries, tem até aqui uma figura, voltando aqui, a Áustria, a França, aqui a Prússia também vai declarar guerra para invadir a França, essa massa então invade o Castelo da Tuileries, e cercam a família real, a Maria Antonieta com os filhos, e o rei, Luís XVI e Maria Antonieta vão ter que buscar segurança dentro da Assembleia. Eles fogem para dentro da Assembleia. Então você tem agora aí, que é importante a gente entender, você tem aí a França agora mergulhada numa guerra contra a Áustria, uma guerra que Robespierre não achava legal, ele não queria fazer, até porque ele sabia que eles podiam perder essa guerra. Você tem agora uma massa Paris descontrolada, a massa pobre, ela começa a fazer o que ela quer, indo pelo discurso de Marat, principalmente, mas agora a massa pobre, ela parte para a sua própria revolução, abandonando aí
girondinos e jacobinos. Importante a gente entender isso. Voltando aí sempre na primeira aula, lembra que eu falei? A Revolução Burguesa, ela usa a massa pobre como massa de manobra para derrubar a monarquia e chegar no poder, mas ela não quer dar o poder para o pobre. Ela quer ela ficar. Então chega no momento agora da Revolução Francesa, onde a massa pobre está ficando descontrolada. Ela está tomando suas próprias decisões, independente das lideranças da Assembleia. Isso é importante a gente, né, compreender aí. É nesse momento em que está nessa correria toda aí que Robespierre ele vai tomar uma posição. Ele vai falar assim, não vamos julgar o rei. É nesse momento que se vai julgar aí o rei. É uma coisa interessante a gente entender, nesse momento aí que a gente falou, em que a família real há essa invasão, né, dentro do castelo, e que há esse perigo que a gente falou aqui da Áustria conseguir invadir Paris, essa massa pobre, e a gente fala que os sans-culottes, eles invadem o castelo, a família real consegue fugir para dentro da Assembleia, entendeu? Mas a maioria dos nobres e dos padres da Igreja Católica são todos presos e assassinados. Tem até esse quadro aqui, ó, né? Mostra aqui uma princesa assassinada no meio da rua e a massa pobre, porque foi um dia em que se matou geral, mas foi assassinato dessa nobreza. É nesse momento que Robespierre ele percebe que se ele não tomar, a massa está enfurecida querendo sangue, e se ele não for o líder desse movimento, ele vai ficar para trás, né? É nesse momento aí que a gente vai começar com a Era do Terror. Aí se inicia a Era do Terror. Vamos lá, galera, então? Olha só, o período do terror ele vai de 1793, como a gente falou aqui, o momento em que o Robespierre ele vai inaugurar isso, vai até 1794. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando aqui, são em média, a base, 800 mortes por mês nesse período. A França mata 800 pessoas por mês. Isso era a base normal, fora os momentos em que havia ainda assassinatos em massa ali. O que vai acontecer? Robespierre fala, não, vamos julgar o rei. Ele julga o rei e o rei é sentenciado, condenado à morte. Ele que vai lá inaugurar a guilhotina do Joseph Guillotine. Inclusive, muito se perguntou ao Robespierre, pô, Robespierre, por que o rei tem que morrer? Porque muitos não queriam que o rei morresse. Havia esse medo de se criar uma revolta entre as outras monarquias, e outra coisa também, tinha grupos que eram a favor em vez de uma democracia, uma monarquia parlamentar. Inclusive o próprio Robespierre antes era assim, mas ele chega a essa conclusão que ele fala assim, ó, enquanto o rei viver, o rei estará certo e a revolução estará errada. A revolução só vai estar certa quando o rei estiver errado, quando ele morrer. Então, a ideia é, enquanto o rei estiver vivo, há a possibilidade de um retorno à monarquia. Então, ele entende que a morte do rei é uma obrigação para que a Revolução Francesa continue. Daí ele se junta com Danton e eles vão criar o momento do terror. Agora eles vão pegar todo aquele sangue que o Marat pedia e vão começar a matar geral. Então agora eles começam a se matar padres, começam a se matar nobres, começam a se matar pessoas da população, os próprios sans-culottes que acabavam discordando da Assembleia. É o momento em que a Assembleia vira uma convenção. Agora, como vai ser mais aquele monte de pessoas, agora são 12. 12 caras que vão agora administrar. Sendo aí 6 jacobinos, 6 girondinos.
liderando aí Danton e Robespierre. Só para você amarrar aí. Então já não é mais aquele galerão, agora você já tem 12, 6 de um lado, 6 do outro. O governo ficou menor, cabe numa mesa para sentar todo mundo e discutir. Você tem 2 grandes oradores aí. E eles começam a fazer o terror. Eles têm que garantir que os inimigos da Revolução morram e que as próprias dissidências dentro da massa, que fossem contra as decisões dessa convenção, morressem também. Então, o momento em que há mais mortes dentro da França, eles começam a matar um monte de gente. Só para você ter uma ideia aí, teve mês que teve mais de 1.600 pessoas mortas nesse período aqui. Todas decapitadas. Então é um período, pesado. Vamos lá, gente, como a gente estava falando aqui, essa era do terror, que vai de 1793 a 1794, que a gente falou aqui, que é um número de mortes monstruosas. Isso vai, e com a morte do rei, não só a morte do rei, como a gente falou aqui, para pensar, o período do terror matou o rei, vai matar a Maria Antonieta também. Logo após Maria Antonieta vai ser assassinada. Eles vão matar tudo que é padre, os padres, a nobreza, vai ser a carnificina, como a gente falou. O negócio foi tão feio, tão monstruoso, que os jornais dos reinos ao redor começam a pintar os franceses e a Revolução Francesa como monstros, como cães assassinos. As figuras dos jornais da época da Inglaterra, mostrando aí a visão que eles têm, dos franceses. É interessante você ver que a maioria dos sans-culottes, do povo pobre, eles usavam um capu vermelho. Até o Saci aqui no Brasil que usa o capu vermelho. Sempre é um símbolo da Revolução. Por quê? Porque o capu vermelho, desde o Império Romano, era um símbolo que era dado ao ex-escravo negro quando ele ficava livre. Ele recebia um capu vermelho para ele poder andar na rua e as pessoas saberem que ele não era escravo. Então era um símbolo de liberdade o capu vermelho. Aí só para você ver aqui o porquê, Você entender aqui o sentido e como, olha aí, os corpos desnudos, comendo criança, o cara com o pé na cabeça de um padre morto, a igreja pegando fogo. Para a gente poder entender essa visão aí que se tem, sobre eles. Beleza, os assassinatos são tão grandes, e como a gente falou aqui, começam a morrer pessoas que não eram nem da monarquia, não eram nem da Igreja Católica, mas simplesmente participavam da Revolução, mas não concordavam com ideias do Marat, nem do Robespierre, e nem do Danton, porque se você discordasse deles, só para você ter uma ideia, se alguém ouvisse você chamar alguém na rua de mademoiselle ou senhor, você era caguetado para a polícia e era decapitado, porque você tinha que chamar todo mundo de cidadão. Chegou a esse nível, para você ter noção do que a gente está falando. Então, começam a explodir revoltas no interior da França. E essas revoltas, elas são tão fortes, e o descontentamento é tão grande entre esses grupos do interior do país, que uma jovem chamada Charlotte Corday, que era uma girondina, ela vai vir para a cidade, ela vai entrar no jornal lá, o Amigo do Povo, que era aberto à visitação, a saber que o Marat deixava as portas dele sempre abertas para as pessoas, para recepcionar as pessoas, aquela coisa toda. Ela vai para lá dizendo para o Marat que tinha uma lista de traidores, da Revolução que ela queria entregar para ele. E quando chega lá, ela entrega a lista, ele vacila, ela vai dar a punhalada no Marat e mata ele. Ele é assassinado, porque
a maioria das pessoas começa a pensar e ver, né, o Marat como responsável por inflamar no jornal esse período do terror aí. Essa é a visão que a massa ela está tendo. É interessante a gente perceber, né, o quadro que ficou famosíssimo, perdão, que é a morte de Marat. E é interessante você perceber que o pintor, na época, que era amigo de Marat também, ele tenta retratar Marat meio Jesus, né? Olha aí, ó, envolto no pano branco, com a túnica, aquela imagem de Jesus quando sendo retirado da cruz. Essa visão. A gente vai falar aqui, ó, Marat vai virar santo. Mais pra frente aí Marat vai virar santo. É só para você perceber que esse quadro aqui é famosíssimo. Tanto se vê aí em literatura, em arte, é importante a gente reconhecer aí e entender Marat. Isso vai inflamar a situação. Nesse período, em 1793, a França está começando a conseguir expulsar a Áustria, a conseguir abafar as revoltas dentro do próprio país e tomar o porto de Toulon de volta, que é um território francês virado para dentro do mar Mediterrâneo. Isso tudo por um cara chamado Napoleão, que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Eu vou deixar Napoleão para o final, que aí a gente dá um segmento direto só falando sobre ele, que eu quero que você entenda que em 1793 as coisas estão acalmando dentro da França. No finalzinho aí de 1793 para 1794, já no finalzinho da Era do Terror, a França ela começa a acalmar. Essa Era do Terror, seguida dos exércitos que Napoleão estava liderando, começam a acalmar o país. Por que é importante aí você perceber nisso? Que já no final da Era do Terror, em 1794, a convenção ela começa a estruturar seu poder através do terror, matando todo mundo que discordasse, e os exércitos que estavam na mão de Napoleão começam a expulsar a Áustria, a abafar as revoltas dentro do território e expulsar a Inglaterra de Toulon. Então, quando chega em 1794, você já tem aí um momento de calmaria, em que a revolução ela conseguiu se estabilizar. Tranquilo? Então, em 1794 é o finalzinho da Era do Terror e vai ter mais acontecimentos aí. Vamos lá então, galera? 1794, voltando àquele nosso quadro aqui, Marat foi pro saco, já morreu. Temos agora aqui Danton e Robespierre, girondinos e jacobinos, governando lá na convenção. Só que acontece o seguinte, lembra-se que a gente acabou de falar aqui que Charlotte Corday era girondina. E os girondinos queriam um fim dessa era do terror, da era do assassinato. Era importante acabar-se com isso. E o Robespierre não. O Robespierre achava que esse momento do terror, o assassinato, ele tinha que continuar e ele tinha que ser mais forte. Nesse momento, Danton e Robespierre, eles vão discordar. Aí é que está a coisa. Robespierre faz o quê? Manda prender Danton e o grupo de girondinos que apoiavam ele e vai mandar matar todo mundo. E agora ele vira o líder sozinho. Então, o início de 1794, finalzinho de 1793 para 1794, já entrando em 1794, você tem a morte aí de Danton. Aí Robespierre vai lá, mata ele e toma agora o poder. É importante a gente perceber aí. Agora fica só Robespierre liderando a revolta.
Vamos lá, gente, olha aí. 1794, como a gente falou, Danton morre e Robespierre também vai morrer. Vamos ver o que vai acontecer depois da morte de Danton, que vai levar Robespierre a ser derrubado também dentro do governo. A gente viu aqui que está a convenção e que o Robespierre agora está tranquilo, controlando essa convenção agora sem mais um grande líder opositor. É nesse momento que surge uma figura chamada Jacques-René Hébert. Jacques-René Hébert ele tem uma teoria de que todo o problema estava ligado à Igreja Católica. A religião era o grande problema, que enquanto as pessoas fossem católicas, fossem religiosas, automaticamente estariam ligadas à monarquia e automaticamente estariam ligadas àquele poder sobrenatural do rei. André, que loucura é essa? Calma, gente. Esse momento aqui é importante. Jacques-René Hébert, ele é importante porque ele vai inaugurar o que a gente chama de religião ateia. É uma ideia de religião ateia. André, que coisa maluca é essa? Que vai dar, você vai entender agora aqui, no nacionalismo da gente. Vocês vão estudar ano que vem, vão estar vendo aí o positivismo, amor, ordem, progresso. Você vai vendo a igreja positivista, aonde você... Só estou dando aqui um exemplo que é real nosso aqui. Inclusive a nossa bandeira carrega esse lema que vem do positivismo, que é do período napoleônico. O Robespierre vai comprar essa ideia do Jacques René, em que não é acabar com a religião em geral, é criar uma religião do Estado. Ele vai criar o culto ao Ser Supremo. O que é o Ser Supremo? A pátria. Ele cria um Deus. Ame a pátria como se fosse um Deus. Importante você entender isso aí. Eu até falo aos alunos quando vou ensinar o positivismo, que vai surgir depois disso que a gente está falando aqui, desse culto ao Ser Supremo, para pensar que a frase ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou seja, você mata e morre pela pátria, que é uma coisa abstrata que não existe, que você tem que amar acima de você mesmo, como Deus. Você entendeu? A ideia era essa. Então é uma substituição aí. Porque na monarquia, Deus, através do Papa, dá poder ao rei. Olha a relação de poder aí, O poder monárquico, a gente viu esse ano inteiro aqui, é um poder divino. Ele está substituindo agora. Agora existe a pátria, que é o Ser Supremo, e o culto à deusa da razão. Ela não existe fisicamente, a razão existe dentro de cada um de nós. Ela que deve guiar e guiar a pátria. Percebeu? É uma mudança de símbolos aí. Isso vai seguir, carrega-se até hoje isso aí. Então, o que eu estou falando para você não é uma coisa que você ainda não vê aí reflexos disso no teu dia a dia. Você não ama a tua bandeira? Você tem que amar a tua bandeira, acima de qualquer coisa. A tua pátria em primeiro lugar. Você não é patriota? Percebeu? O Jacques René, ele passa isso para o Robespierre. Robespierre compra essa ideia. E nesse momento que todas as ruas da França que tinham nomes religiosos são substituídos os nomes por nomes de revolucionários. O próprio Marat vira São Marat, no culto ao Ser Supremo. E, para você ter noção do que a gente está falando, é nesse momento
em que o calendário francês é totalmente trocado. Acaba-se os meses, né? Você troca-se o nome dos meses, por isso que a gente vai ver aqui, ó, 9 do termidor, a data, né? Porque é um mês. Você vai ter meses aí, semanas de 10 dias. Então, cada mês vai ter 3 semanas de 10 dias. André, por que 3 semanas de 10 dias? Porque agora você não sabe que dia é o domingo. Então, você não tem como guardar o domingo, que é o do calendário cristão. Olha como é que é construída a ideia aí, para se acabar com essa visão. Então ele se constrói agora um calendário com os meses, com nomes não religiosos, as cidades perdem, as ruas e as cidades perdem os nomes religiosos, passa-se a ter semanas de 10 dias. E a se ter o culto, inclusive com um festival da deusa da razão. É um culto que é um quadro sobre o culto da deusa da razão. Isso aí é o Robespierre, ele faz. Tanto que nesse evento, no final, aparecia no alto do morro, Robespierre entrava com uma toga romana. É nesse momento que os amigos dele em volta começam a falar assim, ele pirou. Ele está achando que é um deus. Aí já começa, a convenção já começa a estranhar o próprio Robespierre. Aí é o momento que Robespierre ele vai errar, que é o dia do golpe do 9 do termidor. No dia 8, ele entra na convenção com uma lista na mão, dizendo que ele ia ampliar o terror, que o terror não ia acabar, que ele ia ampliar. Inclusive, ele estava com uma nova lista de novos inimigos que deveriam ser decapitados. Ele faz esse discurso dentro da convenção e vai embora. Ele não deixa a lista. Então, o que acontece? Todo mundo está dentro da convenção e fala assim, quem é que está na lista? Será que eu estou? Será que você está? Será que você está? O que a convenção fez? Meu irmão, vamos juntar todo mundo e matar ele. Antes que ele mate a gente. Então há um erro de estratégia aí do Robespierre que chega para a convenção e diz que tem uma lista de inimigos que devem morrer, mas ele não dá a lista para a galera da convenção. Então as próprias pessoas da convenção achavam que poderiam ser elas. Então é melhor a gente se unir e matar ele. Então no dia 9, quando ele chega lá, é preso, e vai ser julgado de morte. No próprio dia 8 mesmo, ele é preso para ser julgado de morte. De manhã, no dia 9, ele mais os seguidores dele, eles se matam e ele tenta se matar e dá um tiro, mas pega na boca e ele não morre. Aí ele vai ser julgado, não pode responder porque a boca estava estourada, e vai ser decapitado. É um momento agora em que acaba o período do terror, o próprio Robespierre indo para a vala, morrendo aí, aí cessa-se agora. Agora você tem um diretório. Agora a galera dos girondinos, o pessoal dos girondinos vão tomar a frente da convenção e vão criar o diretório. Agora você tem os girondinos na liderança, comandando. Agora os jacobinos já estão sem força. Quem comanda agora, quem dá as decisões, é a alta burguesia, são os girondinos. É esse momento aqui que é um momento de expansão. Que aí é interessante, a gente vai falar agora da visão do Napoleão. É o momento em que Napoleão vai ser chamado e falar assim, agora vamos expandir a França. Lembra a nossa primeira aula? A França perdeu colônias, perdeu o Canadá, perdeu as colônias ali na América Central, perdeu colônias na Índia, o Caribe, a América Central, perdeu colônias na Índia. Aí, revolução, agora a França está forte, agora a gente tem um exército poderoso. Por que não
sair dominando territórios, fazendo colônias de novo, expansionismo. É no momento agora do diretório que começa essa visão do expansionismo. Tranquilo? Beleza? Vamos dar agora uma olhadinha aqui para a gente ver esse expansionismo do diretório com Napoleão. Em 1793, em pleno período do terror, regiões como Vendéia e Bretanha, na França, rebelaram-se contra o governo revolucionário francês, sendo todas sufocadas com extrema violência pelas tropas revolucionárias. Nesta época, o jovem Napoleão Bonaparte era só um comandante de artilharia. Foi na batalha de retomada da cidade e do porto de Toulon, no Mediterrâneo, que a estratégia de Bonaparte foi brilhante, fazendo com que o Comitê de Salvação Pública o transformasse em general. A partir deste momento, a influência de Napoleão entre as lideranças da Revolução, bem como seu nome entre o povo e os soldados franceses, cresceu. Em 1794, com o final da Era do Terror e a tomada de poder do Diretório, liderado pela alta burguesia jacobina, começa então um processo de expansão territorial francesa. A tomada do território do Sacro Império Romano Germânico e da Itália dá início a uma nova fase de revolução, o expansionismo do território francês. A campanha na África tinha como objetivos, primeiro, controlar o litoral africano do Mediterrâneo e, assim, manter o comércio naval nas mãos da França, trazer novas colônias e territórios dependentes economicamente da economia francesa. Isso se daria através da dominação da ilha de Sardenha, da Tunísia, do Egito, chegando até Suez. A campanha no Egito, economicamente e militarmente, não foi muito bem sucedida. Napoleão não conseguiu dominar o Egito, nem Suez. Porém, em seu caminho, conseguiu levantar muitas riquezas e territórios dependentes economicamente da França. Junto das tropas de Napoleão na África, seguia um grupo de cientistas mapeando o território para onde o exército passava. Foram várias descobertas que esses cientistas fizeram, inclusive a descoberta da Pedra Roseta, pedra essa que contém do hieroglifo antigo egípcio. Daí hoje conseguirmos traduzir a língua egípcia antiga. Beleza, galera? Então, percebeu aí? O Napoleão, ele consegue centralizar o poder, ele consegue acalmar tudo e fazer o expansionismo e começar a trazer riqueza para a França. A França já estabilizou, aquelas revoltas populares acabaram, a burguesia, a alta burguesia girondina já está no poder, controlando, e Napoleão está fazendo a expansão. É nesse momento que Napoleão vai fechar com os militares e com o grupo de girondinos. Lembre-se que aí tinha um grupo grande, e agora eles vão fechar. É o momento em que ele vai criar o consulado. É o fim da Revolução Francesa. Agora são 3 governando. Napoleão, mais o outro general e um líder girondino. Um líder da alta burguesia. Acabou a Revolução. Aqui a gente viu a criação da Constituição, vimos aqui a Era do Terror, vimos aqui o retorno da democracia de novo. Aqui, nesse período do terror, só para a gente lembrar aqui você vai ter uma lei marcial. O período de 793 a 794
quando entra a Era do Terror com Danton e Robespierre, se suspende a Constituição e coloca-se uma lei marcial, tanto que eles vão matando todo mundo. Quando acaba isso, é colocada uma nova Constituição. Mas a Constituição do Diretório, que a gente falou aqui que é liderada pelos girondinos, como é que eles conseguem fazer isso? Eles vão criar o voto censitário, ou seja, só pode votar quem tem dinheiro, quem tem posses. Ou seja, só os girondinos votam. Então votam em girondinos. Sacou? Então você tem um retorno aqui e vimos aqui o Napoleão, todo o progresso do Napoleão, até o momento em que eles vão derrubar toda essa galera, esse sistema democrático, e vão criar uma ditadurazinha, né, dos próprios militares com a liderança, né, girondina. Daqui para frente vem a Era Napoleônica. Aí Napoleão vira imperador, aí já a Revolução Francesa acabou. A burguesia derrubou a monarquia absolutista, e ele tomou o poder. Todo o processo aí de revolução, de queda de grupos, até chegar um momento em que a burguesia, a alta burguesia se estabelece. Por isso, a gente coloca aqui 1799, quando surge o consulado, o final da Revolução Francesa, e aí vem a Era Napoleônica. Daqui para frente já se consolidou, né, a alta burguesia no poder. Tranquilo aí, gente? Fechamos então essa Revolução Francesa, demos aí 2 aulas, foi uma puxada boa, mas está tranquilo agora. Temos mais uma aula, mais uma próxima aula para a gente fechar o nosso conteúdo do quarto bimestre, que a gente vai falar aqui sobre Revolução Industrial. Eu já falei isso aqui antes, vou só falar de novo. Eu não vou me aprofundar em Revolução Industrial, até porque vocês em Geografia agora estão vendo Revolução Industrial, a primeira Revolução, a segunda Revolução, toda essa discussão. Eu só vou dar uma passada rápida, histórica, só para situar a gente no contexto. Mas todos os acontecimentos profundamente estão vendo em Geografia. É um conteúdo muito mais geográfico do que histórico para a gente, mas a gente tem que colocar como ponto histórico aqui. Na hora de montar as apostilas, a gente priorizou a Revolução Francesa, que é um conteúdo fundamental para vocês, cai muito no Enem, cai muito vestibular, e que você não vai ver em outra matéria. Vai ver aqui com a gente. Então a gente deu esse gás maior em Revolução Francesa, mas vamos falar na última aula agora a Revolução Industrial, só para a gente fechar. Gente, espero que todo mundo esteja em casa bem, com saúde, muito cuidado, mantenham aí, fazendo aí a sua quarentena, à medida do possível. Lembre-se, cuidar da sua saúde é cuidar da saúde também dos idosos que vivem com você. Gente, até a próxima aula aí, ó. Fui!